Passando à frente, então, a gente tem aí o seguinte, ó, tempos derivados do infinitivo. Aqui agora é só aquele negocinho, agora a gente só vai arquitetar, né, ó, só passar argamassa aqui, fazer uma boa, ó, deixar a parede bem lisinha, só para isso. Porque os assuntos que caem mesmo, a gente viu nessa primeira parte. Agora é só mesmo para a gente ter realmente uma noção geral, para você não se perder de repente na flexão, tá ok? Beleza, não confundir o que é infinitivo com o futuro do subjuntivo. O verbo é amar, né? O verbo é saber. Quando eu souber, futuro subjuntivo. E aí vai ter um detalhe. Na nossa aula anterior, a gente viu os verbos regulares. Os verbos regulares, eles não têm nenhuma mudança no radical. Concorda comigo? Por isso, anota do lado aí, os verbos regulares, tanto o infinitivo quanto o futuro do subjuntivo, é a mesma coisa. É a mesma palavra, é a mesma forma. Veja comigo aqui. Vamos colocar o contexto. Terror, estou aqui para estudar. Veja só, o verbo é estudar. Eu tenho infinitivo. Para estudar. Tem preposição aí, ó. Eu tenho para estudar, que é uma oração subordinada de verbial de finalidade, está reduzida de infinitivo. Estou aqui para estudar. Beleza. Vamos colocar isso no futuro do subjuntivo? Vamos criar um contexto para isso? É só colocar a conjunção quando. Quando eu estudar, é a mesma forma. Estudar infinitivo e estudar futuro do subjuntivo. É a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos o radical estude, que não mudou. Porque nós temos um verbo regular. Agora, pega comigo aqui. Vamos para o verbo saber. O verbo saber, nós mostramos na aula passada que ele é um verbo irregular. Ele muda seu radical, né? De acordo com a flexão. Então vem cá, Terror, estou assistindo a esta aula para eu saber um pouquinho mais de língua portuguesa, para saber um pouco mais de língua portuguesa, para saber mais e mais de língua portuguesa. Olha só, para saber, eu tenho a preposição para, que é de finalidade, e saber é o infinitivo. Terror, depois dessa aula, cara, olha, quando eu souber um pouco mais disso, vou tirar nota 10. Olha lá, quando eu souber, não é quando eu saber, né? Quando eu souber. Por quê? O verbo saber, ele foi gerado, esse futuro do subjuntivo, ele é gerado de onde? Lá do pretérito perfeito. Ontem eu soube, tu soubeste. Tira o ST daí, soube, mais o R. Quando eu souber, tu souberes, ele souber, nós soubermos, vós souberdes, eles souberem. Por isso que nós vimos aí a diferença do futuro do subjuntivo para o infinitivo. E essa diferença acontece quando nós temos verbos irregulares. Cuidado com isso, tá bom? Belezinha? Pegando aqui em frente, olha só. Tempos derivados do infinitivo, tá? O infinitivo, ele é primitivo. Então, nós temos aí algumas coisas para poder gerar aqui o pretérito imperfeito indicativo. Ao retirarmos a terminação, né? AR, ER, IR ou OR do infinitivo, e inseríamos a desinência modo temporal vá ou ia, a depender das suas variações, né? Inha e unha. Formamos o tempo pretérito imperfeito indicativo. Moçada, isso daqui é uma teoria que, como a gente falou, a gente só está passando aqui a argamassa para deixar a parede lisinha. Mas se você pegar o verbo irregular e já jogá-lo, principalmente aquela estrutura, naquela época, pega o verbo ter. Rapaz, naquela época eu tinha dinheiro. Pega o verbo pôr. Naquela época eu punha dinheiro naquele negócio, que eu punha. Está vendo só? Então insira-o naquela época, que é uma expressão que vai gerar o pretérito imperfeito do indicativo. Você não tem que decorar isso daqui. Mas, como aqui nós estamos revisando, verificando essa estrutura, é interessante observar de onde vem, justamente do infinitivo. Beleza? Acompanha comigo aqui então. Nós colocamos aqui o verbo ver, o verbo fazer, o verbo vir, o verbo ter e o verbo pôr. Tá legal? Beleza, então com essas terminações que nós colocamos aqui, ó. Deixei em vermelho o que é a vogal temática, deixei em verde o que é o radical, tá ok? E o R é o sufixo verbal. Beleza. Foi falado o que então? Que basta agora a gente fazer o quê? A gente então vai deixar o radical, tá ok? E vai acrescentar ia. Então, nesse caso aqui, ó, ver,
é o ia, fazer é o ia, por quê? É a desinência própria, né, ó, da segunda conjugação. Está vendo só? Beleza. Com o IR, ER, no caso do verbo vir e no caso do verbo ter, por eles serem verbos em que a irregularidade é maior, por serem monossilábicos, a gente acrescenta quem? Inha, que é uma variação. Era ia, você apenas vai fazer a variação. Inha e unha, tá ok? Belezinha. Agora a gente vai fazer o quê? Vai perceber esses verbos aconjugados. Então naquela época é o verbo ver, eu via. Naquela época é o verbo fazer, eu fazia. Olha só, mantém a desinência modo temporal, ia. A desinência modo temporal teve apenas uma alomorfia nessas estruturas do verbo ver, ter e pôr, né? Então, nesse caso, eu não vou falar do verbo vir, eu não vou falar via de novo, porque senão eu vou confundir aqui com o verbo ver. Por uma adaptação fonética nossa ao longo dos séculos, nós então transpusemos de ia para inha, tá legal? Então, naquela época eu vinha, tu vinhas, ele vinha. Para evitar a palavra tia, a gente então naturalmente teve uma alomorfia. Então naquela época eu tinha, tu tinhas, ele tinha. E aqui nós temos o unha, para não ficar pia, tá ok? Então olha só, naquela época eu punha, tu punhas, ele punha. É uma adaptação fonética que a gente faz, beleza? Beleza. Agora a gente vai jogar isso daqui para você perceber, com esses mesmos verbos aqui, ó. A gente joga justamente naquele organograma para a gente gerar aqui o pretérito imperfeito do indicativo. É só jogar o naquela época. Errou? Naquela época é o verbo fazer. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazias, eles faziam. A gente tem a alomorfia aqui, ó. Ei, tá bom? Ie, melhor dizendo. Tranquilinho, né? Isso aqui é algo que a gente não vem observando que tem caído, então só para você notar mesmo, para você identificar o pretérito imperfeito do indicativo, tá legal? Então do verbo prever, assim como verbo ver, assim como prever, rever, antever, eu, por exemplo, o verbo prever, eu previa, tu previas, ele previa, nós prevíamos, vós prevíeis, eles previam, tá legal? Rever a mesma coisa, antever a mesma coisa, ver a mesma coisa, tá? Beleza, do verbo vir e seus derivados, como advir, provir, intervir, convir, sobrevir. Então, naquela época, eu adivinha, tu adivinhas, ele adivinha, advir, né? Ó. O verbo é provir, eu provinha, tu provinhas, ele provinha daquele lugar, né? Beleza, o verbo é intervir, naquela época, a polícia intervinha, tu intervinhas, ele intervinha, né? Ó. Eu intervinha, tu intervinhas, ele intervinha, melhor dizendo. Ok? Pegando o próximo aqui, ó, é o verbo ter e seus derivados. Vai marcando aí os seus derivados, ó. Olha só como são grandes, são muitos, né? Então é o verbo ter. Naquela época eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Então note que eu marquei aí de azul para você perceber que nós temos a desinência modo temporal e ela, logicamente, sofreu essa variação aqui da nasalização. Para não ser tia, só por isso. Beleza? Ok, show de bola. Vamos pegar o verbo pôr, para finalizar essa parte aqui. A gente passou a ter punha, né? Unha, tá ok? Para não ficar pia, né? Beleza, então o verbo pôr. Então naquela época eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punheis, eles punham, tá bom? Só para você se lembrar aí e não confundir com o subjuntivo, né? O presente subjuntivo. Ponha, aqui nós temos punha, tá bom? Belezinha, sem decorar, por favor, hein? Futuro do presente também é outro que bem simples, né? A gente não tem que ficar com decoreba nenhuma, isso é algo bem simples, mais simples ainda do que o pretérito imperfeito indicativo, mas eu quero chamar a atenção sobre alguns verbos, tá? Com que tem o Z, é interessante a gente perceber isso. Vamos lá então à teoria, e depois a gente aplica isso. Ao retirarmos a terminação R do infinitivo, e inserirmos a desinência modo temporal ra, ou ria, e nesse caso, ra é do futuro do indicativo, do presente indicativo, e ria é futuro do pretérito. Formamos esses tempos aí, respectivamente, tá ok? Então vamos lá, vamos observar aí, ó. O verbo é ver, olha lá, ó. O verbo é ver. Aí a gente tira o R e acrescenta o ra, vai ficar como? Verá, veria, virá, viria, terá, teria, porá, poria. Então basta a gente excluir o R e acrescentar a desinência modo temporal
e na sequência depois, né, dependendo da pessoa do discurso, a gente coloca a desinência número pessoal, como verás, né, verão e assim por diante. Vamos aplicar isso daqui? Olha lá. Basta a gente observar o verbo ver, né? Ó, eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos, vós vereis, eles verão. Tá vendo só? Beleza. Eu preverei, terror do céu, eu preverei, mas está certo? Normalmente o que a gente faz? Ou você fala assim, por exemplo, eu preverei isso. Em vez de falar eu preverei, como é que a gente faz? Ah, cara, eu vou prever isso aí, nos nossos cálculos aí, eu vou prever isso. A gente não fala preverei, né? Mas, de acordo com a norma culta, né, o padrão formal de linguagem, preverei, tá? É só pegar o verei e acrescentar o prefixo aí. Acompanhando comigo. Reverei, eu reverei, né? Anteverei. A polícia até anteveria aquilo se pudesse, tá ok? Então, só você perceber que o verbo original, ver, a gente não vê problemas, dificuldades, né? Ó, amanhã eu verei, tu verás, ele verá. Nós veremos, vós vereis, eles verão. Eu até veria, tu verias, ele veria. Nós veríamos, vós verias, eles veriam. Mas quando pega o verbo prever, por exemplo, a gente pode ficar na dúvida. Eu preverei, tu preverás, ele preverá, né? Basta conjugar de acordo com o verbo ver e acrescentar o prefixo, tá ok? Show de bola, vamos que vamos. Vamos pegar o verbo vir, olha lá. A gente tirou aqui o R e acrescenta a desinência modo temporal, né? Ó. Então, nesse caso, já vai ter aqui uma holomorfia, ó. Eu não falo eu virai, e sim o quê? Eu virei, tu virás, ele virá. Nós viremos, vós vireis, eles virão, tá ok? Eu viria, tu virias, ele viria. Nós viríamos, vós virias, eles viriam. Com detalhe que na prova não cai o verbo vir. Cai quem? Caem esses verbos aqui, ó. Tá ok? Ó? São seus derivados, como provir, né? Vir de algum lugar, intervir, convir, olha o verbo convir aqui de novo. Sobrevir, advir, cuidado, tá legal? Eu advirei, tu advirás, ele advirá, e assim por diante, tá? Então a gente não vai ficar de decoreba isso daqui, falar todos esses daqui e tal, mas é para você ficar ligado nisso daí, faz um print da tela e já fica com isso daí para você observar. Temos a conjugação total aí dele, né? Fica mais prático. Pegando o próximo, é o verbo ter, olha lá, e seus derivados, deter, manter, reter, conter, abster, se ater, entreter. Cuidado com entreter, tá? Então aqui no futuro subjuntivo, cara, eu terei o grande prazer em recebê-lo em minha casa, eu manterei certo padrão, tá ok? Ó? Eu reterei aquela situação, aquele problema só para mim, né? Eu conterei alguma coisa, então nesse caso, eu terei, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão, né? Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós terias, eles teriam. Então, só para você observar que a gente tem que tomar cuidado aqui com esses verbos derivados de ter. E aqui, a conjugação de todos eles, você mete um print disso daí e fica aí com a conjugação toda, direitinho aí para você, tá bom? Belezinha, vamos à frente. Pegando o verbo por e seus verbos derivados, como propor, interpor, compor, contrapor. Cuidado então aí, que nós temos, olha só, amanhã eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis, eles porão. Então, olha só, eu proporei, tu proporás, ele proporá. Nós proporemos, vós proporeis, eles proporão. Interpor, compor, contrapor. Não vai me confundir com o futuro do subjuntivo, né? A raiz é outra aqui, ó. O futuro do subjuntivo é gerado aqui, ó, do puse, né? Ó, a gente tira o STL, que sobrar em V, a gente joga aqui, ó. Já o futuro do presente indicativo, ele é gerado de quem? Aqui, ó, do infinitivo, tá ok? A gente tira o R e acrescenta a desinência modo temporal e seus ajustes. Então, eu porei, tu porás, ele porá e assim por diante. Vou limpar essa tela para você dar, então, aí, para copiar isso daí, tá legal? Ó, faz um print aí da tela, beleza? Show de bola, vamos que vamos, pegando a frente. Vamos pegar aqui os tempos derivados do infinitivo primitivo. Aí, moçada, nesse caso aqui, lembra que eu falei que a gente toma mais cuidado agora com o Z. A gente tem até uma questãozinha da FCC sobre isso, tem que tomar cuidado, tá?
Nos verbos, lembra que a gente comentou que, poxa, basta a gente tirar o R do infinitivo e acrescentar o re, ra e assim por diante. Não foi isso que a gente falou? Ok, mas e quando o verbo tem o Z? Olha só. Nos verbos que possuem Z no radical, fazer, trazer. Veja bem, se a gente tira, ó, trazer, fazer, se a gente tira o R e acrescenta a desinência modo temporal, será o quê? Eu trazerei, tu trazerás, ele trazerá. Eu fazerei, tu fazerás, ele fazerá. Pode? Não. Então, nesse caso, a gente tem que comer parte do radical. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Nos verbos que possuem Z no radical, como fazer, trazer, retiramos azer do infinitivo. Não mais o R, mas o azer do infinitivo. E inserimos a desinência modo temporal ra ou ria do infinitivo, para formarmos os tempos, aqueles tempos mesmo, né? Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, para não ficar, olha só, ele, olha só aqui, ó, trazerá, né? Eu trazerei. Então, para não ficar isso, tem que ficar como? A gente vai cortar o azer. Então, vai ficar como? A gente vai acrescentar o ra, né? Então, vai ficar como? Ó, tira o azer, acrescentará. Ele trará, em vez de ele trazerá. Tira o azer e acrescentaria. Ele traria, tá ok? E assim por diante. Então, na realidade, a gente vai cortar o zer, tá, gente? Isso aqui eu coloquei a mais aqui, ó, tá? Então, a gente vai cortar o ZER, ó, para ficar mais fácil. Belezinha? Acrescentei esse A aí, foi na digitação errada aí. Então, trazer, tirei o zer, acrescento o ra. Trará, traria. Fazer, tira o zer, vai ficar o quê? Fará, faria. Não é fazerá, não é? Não é fazerei, e sim farei. Muito cuidado com isso, porque a gente tem visto questões com isso, tá? Vamos então partir, eu coloquei aí o número 1 para a gente observar a nossa primeira questão aí, já começando a cobrar tudo que a gente viu até agora. Belezinha? Olha lá, é uma questão do TRT da 23ª Região, 2016, nível técnico judiciário, beleza? Então, olha só, empregaram-se todas as formas verbais de acordo com a norma culta da seguinte frase, redigida a partir do texto, tá ok? Então, vamos lá, me ajuda aí. Para que se mantesse sua autenticidade, o documento não poderia receber qualquer tipo de retificação. Então, o verbo é manter, gerado do verbo ter. Então, para que se tivesse, basta colocar o M antes, M-A-N antes, né? Para que se mantivesse sua autenticidade, ok? Então, mantivesse, se ele tivesse, mantivesse. Belezinha? Bem tranquila a questão, né? Alternativa A, bem tranquilinha. Vamos pegar a letra B? Olha só como é que ela é tranquila também, olha lá. Os documentos com assinatura digital disporam de algoritmos de criptografia que os protegeram. Eles poram, existe o verbo poram. Ontem eles poram alguma coisa ali. Não, eles puseram. Cara, ontem eles puseram aquilo. Então, nós temos que colocar o prefixo diz antes, né? Os documentos com assinatura digital dispuseram de algoritmos assim assado. Toma cuidado que é S, não é Z. Cuidado, hein? Letra C. Arquivados eletronicamente, os documentos poderão contar, olha só, os documentos poderão contar com a proteção de uma assinatura digital. Ontem eu pude, tu pudeste, ele pôde. Ontem ele pôde. Tem aqui o acento diferencial, né? Ontem nós pudemos, vós pudestes, eles puderam. Vós pudestes, eles puderam. Tá legal? Beleza. Então, nesse caso, é puderam. Muito cuidado com isso, tá legal? É o verbo poder na terceira pessoa do plural. Beleza. Olha só, o verbo propor vem do verbo por. Ele quer o futuro do subjuntivo. Então, nesse caso, olha só, quem puser, né, ó, o verbo propor, né, então ele vem do verbo por, né? Então, nesse caso, quem puser, basta colocar o prefixo pro. Quem propuser alterar um documento criptografado
deve saber que comprometerá sua integridade, né? E aí resta o quê? Letra E, não é possível fazer as alterações que convierem. Opa, isso aqui é o verbo convir, moçada. É o verbo vir. Rapaz, se eles vierem, né? Então, que convierem, sem comprometer a integridade dos documentos. Letra E é a correta, belezinha? Então, basta a gente perceber o seguinte, terror, cara, às vezes tem verbo que a gente não teve lá o por, o vir, né? O ver, o ter, mas aqui que você vai observar, assim como a gente fez lá na combinação de modo e tempo verbal, muitas vezes a banca faz o quê? Ela coloca esses verbos aí com a conjugação errada, para você eliminar por eles, vai sobrar, às vezes pode sobrar um verbo que você de repente pode ficar na dúvida e tal, né? Mas você consegue eliminar todos os demais por conta dessas terminações, né? desses verbos derivados, de ter, por, ver e vir. Né? Esse que a gente trabalhou aqui agora. Então fica fácil você eliminar e chegar ao resultado, aquela correta. Tá legal? Fique tranquilo, você não tem que decorar, por favor. O que a gente está fazendo aqui nessa aula não é para causar pânico. Caramba, tem um monte de coisa para decorar. De maneira alguma. Nós vimos que a gente não precisa decorar. Nós vimos isso. A gente tem que estruturar, né, para a gente ter aquela memória fotográfica. A gente bateu o olho ali e você fez o print. Né? Então, você faz o quê? Ao observar isso, principalmente os verbos, esses verbos que a gente falou, né? Ter, por, ver e vir, e seus derivados. Pega os seus derivados ali. É com eles que você vai matando uma pancada de alternativas, até chegar à correta. Às vezes a correta você nem sabe. Caraca, como é que seria aí a conjugação desse verbo? Nunca vi esse verbo, apropinquar, por exemplo. Caraca, mas aí você consegue eliminar todos os demais, tá ok? É a mesma coisa que acontece, né, com a combinação de modo e tempo verbal. A banca já sabe que você vai matar a combinação por aquelas combinações, aquelas três que a gente viu. E aí ela coloca uma fora da combinação, né, daquela já estruturada, mas todas as outras ele mostra justamente os erros ali daquelas combinações. Sobra aquela mais leve, todos os verbos do presente indicativo, todos os verbos do pretérito perfeito, por exemplo. Tá? Então, fique tranquilo, porque é assim que a Fundação Carlos Chagas cobra, pode ficar tranquilo, tá? Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui a questão 2, né? A gente tem aqui o TRE 2015 nível técnico, tá bom? Bom, primeira coisa, que a gente vem acompanhando aí da banca Fundação Carlos Chagas. Digamos que a banca Fundação Carlos Chagas, até do ano de 2010, por aí, ela vinha pegando pesado na conjugação irregular de verbo, tá? Ela vinha pegando pesado mesmo, tá? Nos tribunais e tudo mais. Mas ela deu uma parada com isso, assim, ela não parou, mas ela diminuiu bastante a ocorrência de 2011 para cá. Ela veio diminuindo e intensificando mais o que? A nossa aula passada. É a combinação de modo e tempo verbal, é o emprego, né, do tempo verbal, futuro do pretérito, presente subjuntivo, é a identificação do pretérito imperfeito indicativo, identificação do presente subjuntivo. Então ela está mais naquela ideia contextual, né? Mas o que ela faz às vezes, né? O que ela faz às vezes? Ela joga lá naquelas questões de redação, confronto de frases corretas e incorretas, e joga numa delas lá, com outros erros, também um erro de flexão irregular do verbo. Aí, se você já souber, né, qualquer um erro de pontuação, alguma coisa ou outra, vai bater também aquele problema da flexão irregular lá, e você vai passar batido, sem problema nenhum. Eu já vi alguns alunos até que nem tinham percebido a flexão irregular do verbo equivocada, mas já mataram por outros problemas também. Então, assim, não é de alta significância, né? A flexão irregular não é aquilo assim que vai fazer total diferença na sua prova, mas pode fazer. A gente tem que estar preparado para isso, né? Então é algo, por exemplo, que a banca não vem cobrando. Nos últimos 4, 5 anos, 6 anos, a banca vem cobrando menos. Mas pode ser que na sua prova, que você precisa fechar a língua portuguesa, ela vai lá e pá, sapeca uma questão de flexão irregular. E aí? Está previsto na prova, né? Está previsto no edital, está previsto no conteúdo programático. Quando ela coloca lá verbo, meu amigo, pode ter certeza, flexão verbal, ela pode cobrar flexão irregular no momento que ela quiser, tá bom? Por isso é bom a gente ficar sempre ligado
né, nesse conteúdo. E ele é um conteúdo assim que, digamos, ele é um pouquinho mais chatinho, mas a partir do momento que a gente compreende, a gente passa a ter prazer em fazer isso. Tá legal? Eu estou vendo aí que a galera está gostando mesmo. Então a gente vai continuar aí. Bora lá. Bom, moçada, então é o seguinte, aqui nesse caso, a gente tem aqui, ó, a questão 2. Pesquisas que... Aí nós temos o verbo propor, né, ó. Pesquisas que elas puseram, né? O propor vem do verbo pôr, ó. Elas puseram, elas propuseram, né? Pesquisas que se propuserem. Então nós temos aí o futuro do subjuntivo, tá ok? Ó? Que elas se propuserem, e não propuseram, porque esse é o pretérito perfeito, né? Propuserem, se elas puserem, se elas propuserem, e não proporem, né? Então já de cara, você já sabe aí que o proporem não vai dar. Aqui conjugando aqui com o futuro do presente indicativo, a gente já sabe que há um futuro do subjuntivo aí, ó. Proporem não dá, tá ok? Beleza. Haja vista esse poderão aqui, ó, que já dá aquela combinação número 1, né? Então, em que a gente tem o futuro do subjuntivo com resultado no futuro do presente indicativo, não cabe pelo emprego do tempo verbal, proporiam, tá? Beleza. Então, a gente ficou entre se propuserem e propuserem-se. A gente vai ver mais à frente que a palavra que, seja ela com qual valor for, ela é uma palavra atrativa. Então, também na questão da colocação pronominal, a gente tem que ficar ligado. O que é uma palavra atrativa e vai atrair o pronome átron. Então, não posso falar quem que propuserem-se, não dá, né? Então, nesse caso, esse que atraiu. Então, vamos lá. Vamos observar aqui, ó, que esse aqui, ó, pesquisas que se propuserem, não pode ser propuserem-se. Tá legal? Belezinha. Com isso, a gente já eliminou e sobrou a alternativa D como a correta. E pela combinação, não cabe também o ocorrem, tá ok? Nesse caso, a gente vai à frente para perceber. Olha só. Pesquisas que se propuserem a identificar sítios geoturísticos poderão favorecer o turismo em bases sustentáveis. O geoturismo, assim, deve assumir um grau de importância estratégica para o futuro do desenvolvimento turístico do Brasil. Desde que, a gente vai trabalhar o desde que, tá? Essa é uma locução conjuntiva que transmite ideia de condição e, naturalmente, vai forçar o verbo no modo subjuntivo. Por isso, ocorrer gera ocorram no presente do subjuntivo, tá? Desde que não ocorrem, não. Desde que não ocorram. Por isso, a gente tem certeza que a alternativa D de dado é a correta. Beleza? Belezinha, vamos lá. Pegando a questão 3, TRT Minas 2015. Analista judiciário, veja bem aí. Considerando a norma padrão da língua e o emprego da forma verbal, é correta a seguinte frase. Então a gente vai ficar ligado aí, justamente nessa flexão do verbo, beleza? Vamos lá. Letra A. Embora não apoiemos, não nos opomos a que gaste tanto tempo com assuntos supérfluos, contanto que não interrompe a faculdade. Vamos então observar o seguinte, nesse caso a alternativa A aí, moçada, o correto é o quê? Embora não apoiemos, o embora é uma conjunção concessiva e vai forçar o emprego do modo subjuntivo. Nesse caso a gente trabalha aí com o presente do subjuntivo, tá ok? Ó, embora não apoiemos, tá ok? Não nos opomos, nesse caso, não nos opusemos a que gaste tanto tempo. Moçada, aqui só um detalhe. Como a gente tem a questão do emprego da forma verbal, o opomos aqui, ó, nesse caso o verbo opor, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui o presente indicativo. Eu ponho, tu pões, ele põe, tá ok? Nós pomos os exercícios em dia, terror, nós pomos. Aqui nesse caso, o verbo opor, embora não apoiemos, nós temos então apoiar, né? No presente subjuntivo, apoiemos. Aqui, moçada, até cabe sim o opomos, tá legal? Ó, eu tinha colocado aqui como opusemos, né? Como pretérito perfeito, mas aqui cabe, não nos opomos a que gaste, porque aqui nós temos a combinação, tudo no presente, tá vendo só? Que gaste tempo com assuntos supérfluos, contanto que não interrompa, que basicamente o problema é o interrompa, tá?
acabei indo aí por querer cortar o outro, né? Aqui o opomos não fica errado não, tá bom? Foi um erro meu ali na hora de a gente perceber aí a combinação, tá legal? Tentei observar aí uma questão aí que fosse de flexão irregular, acabei caindo nessa ideia aí. Então aqui, ó, nesse caso, né, o opusemos aqui não caberia, caberia sim o opomos mesmo, tá? O original, belezinha? Ok, então desculpa pela falha aí, a gente parte para o próximo. Olha só, então, o mais importante está aqui, ó, aqui que a banca quer que você observe que, contanto que, ele pede o modo subjuntivo, tá legal? Então, toda hora que a gente passar o slide, eu vou colocar o opomos aqui para você ter certeza. Letra B. Independentemente de onde provierem os recursos, convirjam ou não os pareceres dos técnicos consultados, eles sempre destemidos iniciarão a obra. Nesse caso, a gente sabe que a alternativa B de bola está de acordo, né? Provierem é futuro do subjuntivo, convirjam é o presente do subjuntivo. Então, a gente tem aquela correlação número 3. Lembra? É a correlação número 3. Ele está falando sobre o emprego da forma verbal e tal, né? Então, cabe. Esse opusemos aqui de novo, vou colocar aqui opomos, tá legal? Para ficar tudo tranquilo aí. Belezinha. E o iniciarão é o resultado, numa boa, sem problema. Letra C. Eles provêm de uma região, quer dizer, eles vêm de uma região. Isso aí é o verbo provir. Não, eles vêm de uma região em que a destruição de bens naturais ou culturais de importância reconhecida é considerada crime de lesa pátria. Então, nesse caso, aqui só para a gente lembrar, é opomos, para eu chamar a sua atenção. Beleza? Ok, tranquilinho. A letra D. Os jogadores pleitearam, é o verbo pleitear, que os juízes não intervissem. Marca essa palavrinha aí, como isso aí aparece nas provas, né? Então, olha só, no caso é o verbo intervir, né? Ó, intervir, nesse caso é o futuro, é o pretérito imperfeito subjuntivo, né? Que tem o SSE. Então, a gente não tem lá, ó. Então, eu vim, tu vieste. Então, o correto é interviessem, belezinha? Não é intervissem, é do verbo vir. Então, se eles viessem, se eles interviessem. Ok, show de bola, vamos à frente. Enquanto aquela norma vigorou, né? Então, nesse caso, é o verbo viger. Então, enquanto aquela norma vigeu, tá? Vigeu, não houve como solucionar o impasse e retirar o depósito que a justiça reteve. Ela teve, ela reteve, tá legal? Então, o verbo é viger, tá de acordo, vigeu, beleza? Ok, a gente usa pouquíssimo aí a flexão do verbo viger, tá? Normalmente a gente coloca o verbo vigorar para ficar mais fácil, mais prático e tal. Belezinha? Pegando agora a questão 4, para a gente trabalhar um pouquinho mais, é uma questão de 2014, nível analista. Veja então aí, todas as formas verbais estão adequadamente empregadas quanto ao sentido e corretamente flexionadas na frase. Então, o que eu vou pedir a você? Para você, então, observar para a gente, já eu comento com tudo para você, beleza? Daqui a 30 segundos eu apareço de novo, hein? Bom, moçada, nesse caso aqui, vamos aqui observar aí o seguinte, olha lá, letra A. Ainda ontem nos contemos, aqui olha só, esse contemos aí, você pode ficar na dúvida do seguinte, vem cá, terror, isso aí é o verbo contar ou é o verbo conter? Porque aí vai depender um pouquinho do contexto, né? Se for contar, talvez nós contemos muitas coisas, assim, um para o outro e tal, né? Contar. Mas se for o verbo conter, nesse caso aí, o verbo conter, talvez nós contenhamos o problema assim assado, se nós tivermos o presente subjuntivo, por exemplo. Então eu tenho que perceber o contexto para observar se ele quer o passado, o presente e de qual verbo nós temos aí. Então olha só, a letra A, ainda ontem, foi ontem isso daí, nos contivemos, nós tivemos ontem alguma coisa, o verbo é conter. Ainda ontem nos contivemos diante do seu entusiasmo, desistindo de o dissuadir
de que nós é que estávamos certos, beleza? Então é o verbo conter no pretérito perfeito na primeira pessoa do plural. Ainda ontem nos contivemos. Letra B, a gente vai verificar depois ali que os verbos terminados em uir, tá, ó, contribuir, aí no presente do indicativo, a gente vai ter essa vogal temática aí vai permanecer. Então não pode ser o que contribui, mas o que contribui, tá? Para a globalização, o verbo é diminuir, não diminui, tá vendo só? Os abismos que sempre aqui estava antes, não, ó, interporam. Agora tem que ser o quê? Interpuseram. Eles puseram, eles interpuseram, tá bom? Belezinha. Letra C. Muitas pessoas já se rapaz, elas não puseram, elas contrapuseram no passado. Aos abusos que adviram, é o verbo vir, não é? Então elas advieram com as novidades tecnológicas. Tranquilinho? Beleza, continuando, letra D. O que sobrevier, é do verbo sobrevir, então sobrevier, sobrevier. A globalização proverá ou não de razão os argumentos utilizados pelo autor do texto. Alternativa D de dado, sem problema algum, né? Sem problema algum. Beleza. Letra E. O verbo é dispor, que vem do verbo pôr. Se alguém puser, então se alguém dispuser a concordar com suas opiniões, aqui nós temos o verbo satisfazer. Está vendo só? Aqui eu quero fazer uma pausa rapidinha. O que acontece? O que é a mesóclise? A mesóclise é quando você coloca um pronome átono no meio da palavra, no meio do verbo. E esse verbo, tendo que estar esse verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá legal? Do indicativo. Então você tem que tomar cuidado só com isso. Beleza, mas como eu gero a mesóclise? Estando o verbo no futuro do presente, no futuro do pretérito, não havendo palavra atrativa, eu coloco o pronome átono onde? Imediatamente após o R. Tá legal? Então acompanhem comigo aqui, olha só. Então eu tenho o verbo satisfazer, né? Satisfazer. Lembra que a gente trabalhou o futuro do subjuntivo do verbo fazer? Vem cá, me ajuda aí. Qual é o futuro do verbo fazer? Eu fazerei, tu fazerás, ele fazerá? Ou eu farei, tu farás, ele fará? Lembra que a gente falou que a gente tira o ZER e acrescenta o RA, o RE e assim por diante? Então a gente corta isso daqui, correto? Então o certo é o quê? Errou? Eu farei, tu farás, ele fará. Tá ok? Belezinha. Ô Terror, e o verbo satisfazer? A mesma coisa. Tira o zer, vai ficar como? Eu satisfarei, tu farás, ele satisfará. Beleza? Ele satisfará. Só que eu tenho que inserir esse C aqui no meio. O que eu tenho que fazer então? Eu vou inserir esse C imediatamente após o R. Eu tenho aqui, então, vou deixar bem claro aqui pra gente, ó, satisfará. Está vendo? Beleza. Eu vou inserir o pronome átono aqui, ó, imediatamente após o R. Vai ficar como? Satisfará. Você apenas acrescentou o pronome átono aqui, ó, imediatamente após o R. Então não pode ser satisfazer-se-á, não. E sim o que? Satisfar-se-á, tá ok? Só para você se lembrar aí, né, ó, lembra que a gente tirou aqui, ó, o fazer, a gente tirou o zer daqui, ó, e acrescentou o ra, beleza? Só tivemos que colocar esse SE aqui, ó, imediatamente após o R. Por isso ficou satisfar-se-á e não satisfazer-se-á. Beleza? Por isso, a gente viu a alternativa D de dado é a correta. Se teve dúvida aqui, mataria por aqui também. Então, ficou tranquilo, né? Pegando a próxima aí, questão 5, procurador legislativo.
a gente pegou uma questão aqui de 2014, né? Porque a gente não tem questões muito recentes de flexão irregular, tá bom? Beleza. Todas as formas verbais estão corretamente empregadas, grafadas e flexionadas na frase. Vamos então observar aí o seguinte, moçada. Vocês têm 30 segundos para analisar e logo em seguida eu entro para a gente poder corrigir, beleza? Beleza, moçada, vamos lá então. Vamos observar aqui que, olha só o pedido, todas as formas verbais estão corretamente empregadas, grafadas e flexionadas, beleza? Então olha só, o autor do texto parece considerar que já está para se proscrever a validade do livro convencional. Então na questão assim de flexão do verbo, a gente não vê problema na flexão do verbo, e sim do emprego dele, né? Porque o ideal aqui, já que se falou da validade, né, que está passando, então o ideal é o quê? Prescrever a validade, quer dizer, perder a validade, a sua vigência. A gente deve evitar o uso de proscrever, que nesse caso, ele precisa ser escrito na seguinte situação, na ideia de expulsar algo, abolir algo ou proibir algo. Tá legal? Não é para proibir a validade, né? Mas a validade está passando, a sua vigência está passando. Simplesmente isso, tá ok? Beleza. Letra B. Um direito que não se postula, e não se postula, é postular, não é? Então é postula, como o da alfabetização, é um direito que se fragiliza. Beleza? Letra C. Foi grande sua emoção quando, alfabetizado, sentiu-se capaz de destrinçar o sentido de um texto. Destrinçar, errou esse raio, essa palavra destrinçar aí. Caramba, essa palavra aí, ela existe, destrinçar, cara. Eu sempre falo assim, cara, a gente tem que destrinchar uma coisa, para a gente fazer essa coisa a miúde, né? Poxa, então, olha só, a gente está com um problema na empresa, cara, deixa comigo. Eu vou destrinchar esses problemas. Então, quer dizer, eu vou a fundo nele, vou verificando cada um deles. A gente não fala muito destrinchar? Beleza. Destrinchar é uma forma abrasileirada que nós, né, fizemos desse verbo destrinçar. Mas você não é obrigado a saber esse verbo. A banca não quis que você obrigatoriamente soubesse esse verbo. Você poderia fazer o quê? Você poderia observar as demais palavras das alternativas, para justamente ir eliminando as demais. Então, por enquanto, a gente vai aqui observar exatamente isso. O destrinçar, né? Então, a gente tem aí o destrinçar, que na linguagem nossa, né, é uma variação brasileira, que ela é permitida na norma culta também, tá? Significa o quê? Originalmente, separar os fios, separar cada fio. E a gente, por extensão, começa a observar como uma linguagem figurada, que é o quê? Dizer ou expor com minúcia alguma coisa. A gente vai esmiuçar alguma coisa, vai dividir proporcionalmente alguma coisa, tá ok? Então, destrinçar é o mesmo de destrinchar. Cabe, essa é a alternativa correta, mas você na hora da prova teve dúvida. Beleza, parta para a alternativa D de dado. Olha lá. O prazer da leitura é um direito que poucos acessam. Olha lá, acessar, você sabe muito bem, que é com C, concorda comigo? Acessar, e depois 2 S's, né? Não é de assessoria, tá ok? Que seria SS e depois SS, né? Então é de acessar, né? Beleza. E olha só a letra E, dada também. O verbo é abster, que vem de ter. Eles se abstiveram de votar, porque achavam que encontrariam dificuldade na leitura de instruções. Então, olha só, essa aqui, postula, foi dada, acessam, foi dada, abstiveram, foi dada. Essa daqui do proscrever, você poderia ter dúvida, juntamente aqui com destrinçar. Tá legal? Uma ou outra que você poderia ter dúvida. Nesse caso, prescrever a validade, ficaria mais fácil você observar. E o destrinçar, se você não conhecesse essa palavra, realmente por eliminação, dava para chegar à alternativa C. Tá legal? Sempre procure realizar as questões eliminando as alternativas que você tem certeza que estão erradas. Até sobrar a correta. Muitas vezes, isso acontece, a correta você nem sabe. Ah, mas essa palavra aqui está certa, se não está, não sei o que e tal. Mas por você eliminar as demais, você vai ter mais confiança, mais tranquilidade para marcar a alternativa correta, porque é que sobrou. Beleza?
Acompanhando comigo, olha lá. Pegando em frente, questão 6. Aqui eu recuperei uma questão, tá, gente? Que normalmente a gente observa ali as questões praticamente das provas de fiscal, da área fiscal da Fundação Carlos Chagas. O que acontece? A banca Fundação Carlos Chagas, ela não que a prova seja mais difícil, não quer dizer isso, mas o que a banca faz? Ela acumula mais textos para ler, ela costuma aumentar a quantidade de informações em cada alternativa, ela costuma colocar cada conteúdo numa alternativa diferente, para se aproximar um pouco da cobrança da ESAF na área fiscal. Então, por conta disso, as provas da área fiscal costumam ser um pouco mais trabalhosas, não difíceis, mas elas são um pouco mais trabalhosas, justamente porque eles querem aumentar a quantidade de informação de cada alternativa. Para quê? Única e exclusivamente para quê? Para testar a agilidade do candidato, para saber que o candidato, assim como acontece no tribunal, que o pessoal normalmente, aquele pessoal que está bem preparado, sabe que tem que fechar a prova para ficar bem lá em cima, tá? Prova de português, tem que fechar a prova porque é o português que vai levantar. E aí, logo em sequência, a discursiva, também com nota muito boa, vai levantar o camarada lá no topo. Beleza. Já a prova fiscal tem uma outra observância. Nesse caso, o que a prova fiscal quer? Quer testar a agilidade do candidato. Não precisamente ele vai fechar a prova, mas ele tem que estar naquela média para chegar para uma segunda fase e tudo mais. Então a banca quer realmente sacrificar o camarada de fazer a prova muito mais rapidamente do que uma pessoa que faz a prova para tribunais. Basicamente é essa a diferença que nós temos. O pessoal dos tribunais, o ideal é que chegue muito próximo a fechar a prova de português. Já da área fiscal, nem sempre é preciso. Tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, nesse caso aqui, ó, Cefaz, agente fiscal de rendas, 2014 a prova. É uma afirmação, então eu resgatei isso de uma alternativa. Essa aqui é uma alternativa, tá? Ó. Considerando o trecho acima transcrito, é correto afirmar que o verbo prever está empregado em conformidade com o padrão culto escrito, como está o verbo rever na frase. A diretoria espera que o departamento revê a prestação de contas apresentada ontem. Quando a gente lê isso daqui, ó, a gente já é induzido. Concorda comigo? A diretoria espera que o departamento reveja a prestação de contas apresentada ontem. Concorda comigo? Eu sei que o verbo prever aqui, ó, ele está no infinitivo, né? Ó. Talvez seja exagero prever uma primavera europeia, tá legal? Isso é infinitivo, está corretamente empregado, mas aqui o verbo rever não. Por isso a afirmação está errada, tá bom? Aqui tem que ser reveja. Belezinha, quer dizer, é uma afirmação tranquila de você observar que está errada, dentre várias outras, né? Por isso que a gente vê que a prova da área fiscal costuma dar mais problemas, mais dificuldades, tá ok? Ok, belezinha, vamos à frente então. Pegando a questão 7, Cefaz, São Paulo, agente fiscal de rendas. Veja a outra aí, ó. Também tranquila, olha lá, ó. Afirmação também, ó. Tomado o padrão culto escrito como referência, é correto afirmar a palavra vem, ó, na linha 3, está corretamente grafada. Sim, eles veem, né? Belezinha, aqui, ó, vem, do verbo ver. Ok, os ignorantes veem. Assim como está a palavra destacada em os muros retêm a água de chuva. O verbo ter, né? Eles têm, então eles retêm. Por isso, nós temos aí a afirmação sendo correta. Por isso, a afirmação sendo correta, a gente vai observar aí, beleza? Então, aqui nós resgatamos das alternativas como afirmação. Porque, por exemplo, na área fiscal acontece de alternativa B, eles colocam lá uma questão sobre concordância. Alternativa A, eles colocam uma interpretação de texto, justamente para poder aumentar bastante a questão, tá ok? Só isso. Mas vamos lá. Continuando aqui, questão 8. Resgatei lá de 2012 essa questão aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Belezinha. Então, todas as formas verbais estão corretamente flexionadas.
E aí você deve marcar a alternativa correta aí, belezinha? Ok, você então terá 30 segundos para poder realizar e na sequência a gente vai comentar a correta e as incorretas, beleza? Vamos lá. Beleza então, moçada, olha lá. A alternativa A. Certamente, muitas das dúvidas que acabaram por colocar em xeque a objetividade científica proviram do convívio mais intenso de alguns cientistas com a arte. Nesse caso aí, pessoal, proviram, isso aí é do verbo provir, né? Elas vieram, então elas provieram. Colocar em xeque, essa expressão está correta, beleza? Basicamente em cima dos verbos, das formas verbais aí, ó. Provieram, ok? Cuidado aí. Letra B de bola. Grandes cientistas foram os que sempre obstaram. Olha só, isso é do verbo obstar, colocar obstáculo, problemas na frente, tá? Ele é um verbo regular. Eu obsto, tu obstas, ele obsta, né? Eu obstei, tu obstaste, ele obstou. Eles obstaram, ok? Grandes cientistas foram os que sempre obstaram. Aqui prevalecer, aí é um problema? Não, aliás, não, aqui está certinho, né? Prevalecessem, que normalmente se coloca com SC, aí é só com C. Os preconceitos subjacentes a procedimentos científicos supostamente imparciais. Opa, essa é a correta, beleza? Cuidado aqui com o verbo prevalecer, tá? Aqui você tem que tomar cuidado, porque às vezes a banca, ó, o verbo é prevalecer, tá vendo? Ó? Gerou prevalecessem. Muitas vezes, lá na parte de grafia de palavras, eles colocam um SC aqui, ó, prevalecer, ó. Aí você tem que marcar, tirar essa aqui, ó, esse S está errado, beleza? Então, muito cuidado com isso, o correto é prevalecer, vai gerar o prevalecessem, tá bom? Lá na parte de grafia de palavras, eles adoram colocar isso, toma cuidado. Alternativa B de bola é a correta mesmo, a gente parte para a alternativa C. O artista que puser é o artista que se dispuser a conhecer um pouco mais da ciência, poderá também ver surgir os reflexos positivos desse conhecimento nas obras que ele vier a criar. É do verbo vir, né? Ele vier a criar. Ok. No dia em que, olha só, revermos, então no dia que revirmos, tá ok? Virmos, revirmos nossos conceitos sobre a arte e a ciência, bem como melhor compreendermos as suas afinidades, nós só teremos a ganhar. Então, olha lá, revir, né, ó, revirmos, toma muito cuidado aí, vem do verbo rever, cuidado, hein? Letra E, quantas vezes já não se deteram? Eles tiveram, eles detiveram os cientistas na discussão sobre a parcela de objetividade, que realmente caberia atribuir aos métodos científicos. Tá legal? Então a gente nota aí, ó, vem do verbo vir, do verbo pôr, do verbo ver, do verbo ter. Está vendo só? Você mata as alternativas erradas justamente por essas palavras, por esses verbos que a gente trabalhou aí, ó. Aí de repente você viu um verbo obstar, que a gente tem pouco contato, né? E de repente poderia ficar na dúvida. Não fica na dúvida porque eliminou as demais, tá? Belezinha. Questão 9, TCE Amazonas, nós temos aí de 2012. Veja bem aí, está correta a flexão de todas as formas verbais. Para isso, então, você vai ter aí mais 30 segundinhos, beleza? Vamos que vamos. Beleza, então, vamos lá. Pegando aí, então, a alternativa A. Se não deterem... Tem como a gente falar se eles terem? Não, se eles tiverem, né? Então, nesse caso, se não detiverem a escalada da censura moralista, os Estados Unidos tornar-se-ão um país cada vez mais problemático em sua falsa ortodoxia de valores. Letra B, olha lá, nós temos aqui, ó, convirmos, é do verbo vir. Quando todos viermos, né, ó, todos viermos, então quando todos conviermos, em que é necessária uma linha divisória entre a moral pública e a privada. Nossos valores terão maior legitimidade. Letra C. Toda promessa hipócrita, aqui nós temos o verbo advir, né? Vem do verbo vir. Toda promessa que vier, então toda promessa hipócrita que advier,
de uma falsa moralidade deverá ser denunciada pelos eleitores para que se eleve o nível das campanhas eleitorais. Letra D. Os candidatos sempre, olha o verbo entreter aí, ó, entreter. Os candidatos sempre terão? Não. Os candidatos sempre tiveram. Então, eles sempre se entretiveram com os números das campanhas, sem atinar com a qualidade das teses e a possibilidade de cumprimento das promessas. E aí resta a alternativa E. Quando revirmos os valores morais, então é o verbo rever, quando revirmos os valores morais, que sempre costumamos defender, dar-nos-emos conta de quantos deles não deveriam merecer nosso crédito. Né? Então, nesse caso aí, você percebeu, a gente mata essa questão, olha só, nós temos o verbo ter, que gerou deter, nós temos o verbo vir, que gerou convir, nós temos o verbo vir, que gerou advir, nós temos o verbo ter, que gerou entreter. Com base neles, né, aqui também nós temos o verbo ver, que gerou rever. Com base neles, a gente mata a questão, beleza? Ok, vamos à frente. Questão 10. Assembleia Legislativa 2010, essa questão aqui, também Banco FCC, tá? Só não coloquei aqui Banco FCC, mas é Banco FCC sim, pode ficar tranquilo. Ok, então para ela também, você terá aí o tempo de 30 segundos. Manda ver? Vamos lá. Vamos lá então, moçada. Temos aí então o seguinte, olha lá. Letra A. Após a catástrofe climática que se abateu sobre a região, os responsáveis propuseram, né, ó, eles propuseram, devem propor, a liberação dos recursos necessários para a sua reconstrução. Alternativa A, beleza, né? Ok. Veja só a letra B. Em vários países, autoridades se puseram a elaborar, elas se dispuseram, é o verbo dispor. Se o verbo pôr é puseram, o verbo dispor é dispuseram a elaborar projetos que previssem, opa, aqui eu não ajustei, né? Que previssem, beleza? Aqui eu não coloquei aí o resultado, ó. Previssem, para ficar mais fácil, dispuseram, tinha colocado tudo bonitinho no slide, né, gente? Agora aqui, estou deixando passar. Vamos lá. O verbo abster, os consumidores se abstiveram, tá, ó, se abstiveram de comprar produtos de empresas que não consideram a sustentabilidade do planeta. Letra D. A constatação de que a vida humana estaria comprometida deteu, pelo amor de Deus, né? Deteve a exploração descontrolada daquela área de mata nativa. Com a alteração climática, olha só, do verbo vir, né? Veio. Nesse caso, o correto é o quê? Sobreveio o excesso de chuvas que destruiu, o excesso destruiu cidades inteiras com os alagamentos. Por isso, a alternativa A, a gente reforça como a correta. Belezinha? Show de bola, vamos que vamos. Bom, aqui agora a gente vai bater um papinho a respeito da diferença entre o verbo provir, prever e prover. Poxa, Terrolar, vem você com teoria brava de novo, né? Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode ter dúvida. Pela sonoridade desses verbos aí, a gente pode ficar na dúvida, tá legal? Então vamos lá. O verbo provir, ele é gerado do verbo vir. Então ele proveio de algum lugar, ele veio de algum lugar. O verbo prever, ele é conjugado conforme o verbo ver, né? Então eles previram, se eles previssem, a mesma conjugação do verbo ver, tá ok? Beleza. E o verbo prover? Bom, a gente vai perceber que o verbo prover tem relação com aquilo que você faz de um exame inicial para depois você abastecer. Então, para você prover alguém de alguma coisa, você sabe, você está ambientado com a situação, então você viu aquilo. A noção, né, semântica do verbo prover é isso. Por isso que o verbo prover, de certa forma, foi gerado do verbo ver, mas ele significa abastecer. Então, a sua conjugação, a gente vai perceber que vai haver mudança, beleza? Por isso que eu faço questão aqui de trabalhar esses verbos. Isso é muito importante. Vamos lá. Pegando então aqui, vamos trabalhar o verbo prever, o verbo provir primeiro, depois a gente passa para o prover, tá legal? Olha só, vamos pegar então o verbo prever, que foi gerado do verbo ver.
A gente sabe que o verbo ver, olha só, a gente não vai ler tudo isso aqui de novo, me ajuda aí, né? Fala a verdade. Mas só quero chamar a atenção para o seguinte, ó, o verbo prever, ele é gerado do verbo ver. Quando eu conjugo o verbo ver, onde eu tenho dificuldade? Eu tenho dificuldade muitas vezes aqui, ó, no mais que perfeito, no imperfeito subjuntivo e no futuro do subjuntivo, justamente aqui nos seus derivados, né? Então, olha só, ontem eu vi, tu viste, tirei o STE, sobrou vi. Então, eu vou acrescentar o ra. Eu vira, tu viras, ele vira, viramos, vireis, viram. E a gente percebeu que o imperfeito subjuntivo recebe SSE. Se eu visse Maria, tu visses, ele visse. Quando eu vir, tu vires, ele vir. Correto? Beleza. A conjugação do verbo prever é idêntica. É idêntica. Por isso, nós temos lá, eu previra, tu previras, ele previra, nós prevíramos, vós prevíreis, eles previram. Porque foi gerado aqui, ó, tirei o STE, sobrou o previ. Por isso nós falamos o quê? Em vez de se eu prevesse, tem que ser o quê? Se eu previsse, se tu previsses, se ele previsse. Quando eu previr, tu previres, ele previr. E não quando eu prever. Beleza? Muito cuidado com isso, é o tempo de você fazer um printzinho aí e a gente passa para frente, beleza? Ok, vimos aí o verbo prever, que é conjugado da mesma forma que o verbo ver. Olha lá. Agora a gente vai trabalhar o verbo provir, que é gerado de quem? Desse verbo vir. E onde a gente pode ter dúvida? Justamente nesses tempos aqui, ó, que vieram da segunda pessoa do pretérito perfeito. Em que eu tiro o STE, vai sobrar quem? Vie, tá ok? Ontem eu vim, tu vieste. Então basta colocar o ra no vie, vai ficar viera, vieras, viera. Vieramos, viereis, vieram. O pretérito imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo são mais tranquilos, né? Se eu viesse, tu viesses, ele viesse. Quando eu vier, tu vieres, ele vier. Ok? Beleza. E aí, ao colocarmos o verbo provir, quem mais cai é o verbo intervir, tá? Mas a conjugação é a mesma aqui do verbo provir, porque a base é em cima do verbo vir. Se conjuga da mesma forma que o verbo vir, tá legal? Beleza, então. Vamos pegar aqui, ó. Ontem, olha só, ontem eu provim de Manaus. Eu vim de Manaus ontem. Então, olha só, tu provieste de Manaus ontem. Tirei o STE, acrescento o ra. Eu proviera, tu provieras, ele proviera, nós proviéramos, vós provierais, eles provieram. Aí, no pretérito imperfeito subjuntivo e no futuro, se eu proviesse, tu proviesse, se ele proviesse, se nós proviéssemos, se vós proviesseis, se eles proviessem. Quando eu provier, tu provieres, ele provier. Veja então que nós temos aqui a conjugação do verbo provir da mesma forma que o verbo vir. Moçada, então, nesse caso, o que você vai notar? Verbo prever se conjuga igual ao verbo ver. Verbo provir se conjuga da mesma forma que o verbo vir. Fechadinho, sem problema nenhum, né? Ok. Agora a gente vai partir para o verbo prover, que significa abastecer. Abastecer. E a sua origem semântica tem relação com o verbo ver. Por isso a gente não pode confundir com a sua conjugação. Acompanhe comigo, olha só. Então a gente tem aqui o verbo provir, né? Nesse caso aqui a gente colocou o verbo provir, provenham, vou repetir isso aqui. Agora vamos pegar o verbo prover, que é o sentido de abastecer, beleza? Vamos lá. Como é que eu conjugo o verbo ver? Eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Ok? Significa então que o presente do indicativo a gente conjuga da mesma forma que o verbo ver. Eu provejo, tu provês, ele provê, nós provemos, vós provedes, eles proveem. Beleza? Tranquilo. Bom, se aqui, na primeira pessoa, nós conjugamos de acordo com o verbo ver, aqui no presente subjuntivo também. Talvez eu veja, tu vejas, ele veja. Nós vejamos, vós vejais, eles vejam. Então, com o verbo prover, a mesma coisa, né? Talvez eu proveja, tu provejas, ele proveja. Nós provejamos, vós provejais, eles provejam. Show de bola? Beleza, aqui não oferece dúvida, é numa boa, né? Ok. Nesse caso aqui, ó, eu via, tu vias, ele via. Então eu provia, tu provias, ele provia. Nós províamos, províeis, proviam. Da mesma forma que o verbo ver.
aí chega onde a gente quer, tá? Futuro do presente, futuro do pretérito, também a mesma coisa. O verbo também, nós temos aí a conjugação conforme o verbo ver. Mas é aqui que a gente vai observar a diferença, tá ok? Por quê, meus amigos? No pretérito perfeito, nós temos a conjugação irregular do verbo ver, tá ok? Então, como é que fica o verbo ver no pretérito perfeito? O verbo ver seria o quê? Ontem, terror, eu vi, tu viste, ele viu, beleza? Ok. Aí, como é que fica o verbo prever? Eu previ, tu previste, ele previu. Tranquilinho, beleza. Agora, com o verbo prover, ele passa agora a ser regular. É a mesma coisa do verbo abastecer, é a mesma coisa do verbo beber. Como é que fica o verbo beber no pretérito perfeito? Ontem eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. O verbo abastecer, ontem eu abasteci, tu abasteceste, ele abasteceu. E o verbo prover, acompanha comigo. Ontem eu provi, tu proveste, ele proveu. Da mesma forma regular aqui. Então o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, ó. Aqui, nesses tempos verbais aqui, ó, esse verbo prover, ele passa a ser regular. Então conjugue conforme o verbo abastecer, para você não ter dúvida. Eu abasteci, tu abasteceste, ele abasteceu. Nós abastecemos, vós abastecestes, eles abasteceram. Tá ok? Ó? Regular. Então vai ficar como? Eu provi, tu proveste, ele proveu. Então aqui no mais que perfeito vai ficar quem? Ó? Tirei o STE. Prover mais rá. Eu provera, tu proveras, ele provera. Nós proveramos, vós proveres, eles proveram. O mais que perfeito tem o E. Por quê? Aqui, ó, no tema, nós também temos o E. Quer fazer um duelo aqui com o verbo prever? Vamos pegar o verbo prever aqui, ó, para você não ter dúvida, ó. Veja aqui que o verbo prever, ó, é previra, previras, previra, previsse, previsses, previr, previres. Por quê? Aqui é previ. Porque esse verbo ver, prever e assim por diante, eles são verbos irregulares. Belezinha? Aí eu pego o verbo prover, esse verbo prover passa a ser regular aqui, justamente no pretérito perfeito. Então, automaticamente, o que está em amarelo vai ficar também regular. Tá ok? Por isso, nós temos aqui a permanência do E. Provera, proveras, provera, proveramos, provereis, proveram. Então, não é proviram. Tá ok? Se eu provesse, quer dizer, se eu abastecesse, se tu provesse, se ele provesse, se nós provêssemos, se vós provesseis, se eles provessem. Quando eu prover, tu proveres, ele prover, nós provermos, vós proverdes, eles proverem. Belezinha? Então, muito cuidado com o verbo prover. Então, a primeira coisa que você tem que observar, lembra que anteriormente nós comentamos, olha, toma cuidado. Pode ser o verbo conter ou contar. É o contexto que vai te mostrar quem é o verbo. Da mesma forma, o verbo prover ou o verbo provir. Lembrando, provir é resultar de algo, vir de algo, e se conjuga da mesma forma que o verbo vir. Já prover é o quê? Abastecer. Então, resumindo, como é que a gente conjuga o verbo prover? A gente vai conjugar os tempos verbais de maneira geral, vai ser de acordo com o verbo ver. Presente, do indicativo, do subjuntivo, imperfeito do indicativo e os futuros do indicativo, de acordo com o verbo ver, normal. Já os derivados e o próprio pretérito perfeito se mantém regular. Onde está o fio da meada? Ontem eu abasteci. Então ontem eu previ. Tu abasteceste. Então tu proveste. É aí. Você não fala proviste, e sim proveste. A partir daí, tirou o STE, o restante só colocar desinência modo temporal e número pessoal. Belezinha? Acompanhando comigo, eu vou limpar essa tela aqui para você trabalhar isso e não ter dúvidas, tá legal? Como a gente comentou aí, né? A gente tem aí os tempos verbais, né? Naturalmente aqui, ó, esses tempos verbais aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó, são os verbos, fica irregular, a flexão é irregular, que é de acordo com o verbo ver.
Tá, ó, marquei, você faz um print, beleza? Fez o print, tranquilo. Agora, porque é um verbo irregular. Agora, você vai perceber aqui, ó, no pretérito perfeito e seus tempos derivados. Aí eu tenho uma flexão regular. Mete um print disso daí, beleza? Que aí você não vai se esquecer. Conjuga de acordo com o verbo abastecer mesmo, tá? Show de bola! Vamos então à frente. Aqui a gente vai pegar alguns verbos só para a gente bater um papinho, tá? Mas que normalmente a gente não vê que a banca cobre tanto assim, tá? Mas o verbo aderir, advertir, competir, deferir, repelir. Esses verbos, assim como vários deles, marca aí pra gente, tá? Sem a gente ficar tendo muita dúvida com isso e tudo mais, só você lembrar, principalmente se você faz o quê? Pega um verbo que você já conheça aqui, ó, o verbo ferir, está vendo só? É o verbo ferir, aí você pega um outro que também é bastante usado, ó, aderir, tá? A irregularidade desses verbos está em a vogal E, última do radical, passar aí na primeira pessoa do singular do presente indicativo. E isso você já sabe. Olha só, o verbo é ferir. Normalmente eu firo o meu dedo. Eu não falo eu fero, eu falo eu firo. Significa então que esse E passa aí na primeira pessoa do singular. Aí você pega de repente o verbo aderir, que a gente usa pouco, mas costuma cair em prova. Tem que ser o que então, ó? Eu adiro a esse problema. Eu firo, tu feres, ele fere. Eu adiro, tu aderes, ele adere. Beleza? Ele adere. Oh, meu Deus do céu, de novo esse monte de teoria, não sei o quê. O que a gente tem que fazer? Associar a um verbo que você já conheça. Beleza? Nada de decoreba, é só você observar esses verbos. Não é? Então, olha só, o verbo ferir, você não tem nenhuma dúvida. Eu firo. Eu não falo eu fero. Eu firo, tu feres, ele fere. Então, eu adiro, tu aderes, ele adere. Acompanhando comigo. Olha só o verbo despir. Eu dispo, tu despes, ele despe. Tá ok? E assim por diante. Conferir, olha lá. Eu confiro, tu conferes, ele confere. E assim por diante. Tá legal? Essa é a forma que a gente notou aí, para a gente poder observar, tá? Aí eu peguei o verbo aderir, porque é um verbo que de algumas vezes a gente tem notado que a banca tem cobrado, tá? Então, só para você lembrar, a gente não vai pegar tudo isso daqui, o mais importante é o presente, né, do indicativo, gerando aqui o presente do subjuntivo, tá? Eu adiro, tu aderes, aqui nós temos essa vogal, ela é aberta, tu aderes, ele adere. Nós aderimos, vós aderis, eles aderem. Talvez eu adira, né, ó, adira, já que nós temos o I aqui na primeira pessoa, ele se mantém aqui nesse radical. Talvez eu adira, tu adiras, ele adira, nós adiramos, vós adirais, eles adiram, beleza? Nós adiramos, desculpa, aqui eu estou fazendo a conjugação errada, olha só. Talvez eu adira, tu adiras, ele adira. Nós adiramos, né? Adiramos não. Nós adiramos, vós adirais, eles adiram. Tá legal? Estou lendo demais aqui. Então, nesse caso, você observar aí que esse verbo aderir, mas o presente subjuntivo não tem como, né? Não tem como você falar o verbo aderir, talvez eu adera. Não tem como. Então, eu adiro, talvez eu adira. Beleza? Show de bola, vamos à frente. Nós temos os verbos, né, com G-U e R, distinguir, extinguir. Tem uma coisa interessante, porque às vezes a gente falha, né, na forma de a gente até mesmo se portar, falar de repente com algumas pessoas. Esses verbos possuem o dígrafo G-U, G, duas letras com apenas um som. Após G ou Q, e antes de E e I, que, G, Gi, o U aparece para soar que e G. A falta do U, do infinitivo distinguir, por exemplo, faria com que o som fosse G, distingir, né? Olha só, se eu não tivesse o U aqui, seria distingir, que não é o caso. Então, para manter esse som G, a gente tem que manter esse U aqui, ó. Tá vendo? A conjugação deste verbo, que quando recebe as vogais A e O, deve perder esse O, tá ok? Esse U.
Então, para não ficar distinguo, mas o que? Eu distingo, né? Talvez eu distinga, só para você notar aí. Quando recebe as vogais E ou I, automaticamente, para preservar esse som G, ele recebe então esse U, beleza? Distinguir, distinguir-se, distingue, para não ficar distingue, tá ok? E na primeira pessoa, lembra lá, ó, distingo, distinga, porque nós recebemos as vogais A e O, belezinha? Olha lá, eu distingo, tem vogal O. Talvez eu distinga, tem vogal A, então eu não vou colocar U depois desse G aí, está vendo só? Mas quando nós tivermos o E ou o I, a gente tem que preservar esse som G, por isso a gente coloca esse U aqui, ó. Mas eu não posso falar eu distinguo, mas eu distingo, tu distingues, ele distingue, beleza? Tem caído pouco, a gente não nota problemas aqui, até mesmo para a gente poder conjugar nos demais tempos, basicamente é no presente que a gente tem alguma dúvida realmente, beleza? Então não é distingu, é distingo, cuidado. Verbos crer e descrer são conjugados conforme o verbo ler. Já visto que o verbo ler é mais tranquilo de conjugação, então é interessante você assimilar. Verbo crer e descrer tem relação com o verbo ler. O particípio, como a gente fala até no PDF, ele é meio esquisito, mas é isso mesmo, é crido. Eu tenho crido muito em você. Eu tenho crido que você vai passar no concurso, né? Então, nesse caso, o verbo crer, o seu particípio é crido, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. E esse verbo é conjugado de acordo com o verbo ler. Veja só, vamos pegar o verbo ler e vamos conjugar, tá? Ó, eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós ledes, eles leem. Então, bem tranquilamente, eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós credes, eles creem. Não vai oferecer dúvida no presente subjuntivo, né? Talvez eu creia, tu creias, ele creia. Nós creiamos, vós creiais, eles creiam. Tá? Isso não vai oferecer dúvida. Mas aqui, ó, a gente passa a ter dúvida, tá? Parece meio estranho, né? Mas olha só. Vamos conjugar o verbo ler no pretérito perfeito. Vou colocar aqui, ó. Ontem eu li, tu leste, ele leu. Nós lemos, vós lestes, eles leram. Tá, ó, eles leram. Então, meus amigos, está correta a flexão. Ontem eu cri, tá certo. Ontem eu li, ontem eu cri. Cuidado, já que é algo assim que a gente não fala muito e tal, então é interessante você marcar, que pode cair em prova, tá? Tu creste, ele creu. Olha, ele creu nisso. Normalmente o que a gente faz? A gente tem o costume de substituir por uma sonoridade mais agradável. Em vez de eu falar, então, ele creu nisso, eu posso falar o quê? Ele acreditou nisso. Pronto. Ele deu crédito a isso, ele acreditou nisso, em vez de falar, ele creu. Tá ok? Soa menos artificial, tá? E causa menos estranhamento para o meu interlocutor, que de repente pode até mesmo duvidar se está certo ou errado. Tá ok? Por isso, a gente normalmente substitui, mas numa prova a gente tem que ficar ligado, né? Então nós temos aí cremos, cresces, aí não vai ter problema. Mas aqui, principalmente o eu cri, é a mesma coisa de eu li. Ele creu, a mesma coisa de ele leu, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Belezinha, toma muito cuidado também com os derivados, né? Ó, eu não falo, ele lera, eu lera, tu leras, ele lera. Então eu crera, tu creras, ele crera. Se eu lesse, se tu lesse, se ele lesse, então se eu cresce, se tu cresces, ele cresce. Nada se eu crisse, tá? Nada a ver, não pode, tá? Então muito cuidado com isso, faz um print disso daí, que eu acho que vai ajudar, tá bom? Lembrando que crer se conjuga da mesma forma que o verbo ler. Conjuga o verbo ler, e aí você faz a substituição na hora lá, tá bom? Show de bola! Pegando aí o verbo haver, é outro que a gente tem percebido, que pode sim dar problema, porque a gente, lá na parte de redação, confronto de frases corretas e incorretas, aí ele sapeca o verbo haver às vezes que a gente pode ter dúvida, tá legal? Então vamos lá, o verbo haver, como é que a gente conjuga esse verbo haver? Ele é um verbo irregular e é interessante a gente observar algumas coisinhas, olha só.
O verbo haver, a gente usa pouco o verbo haver na primeira pessoa do presente do indicativo. Eu hei. Normalmente a gente usa o verbo haver no presente do indicativo na terceira pessoa, né? Há problemas ali, terror. Há problemas ali, né? Talvez haja problemas ali. Então, normalmente a gente usa na terceira pessoa, tá ok? Mas o que acontece? Quando a gente quer usar uma locução verbal e a ideia é de motivação a realizar alguma coisa, terror, eu hei de estudar ainda hoje. Aí o verbo auxiliar a gente emprega na primeira pessoa do presente indicativo. A gente usa pouco, mas a gente usa sim. Aí vai um detalhe. Terror, peraí. Esse verbo haver aí, ele não cairia nessa noção aí que só pode ficar na terceira pessoa? Não. Por que não? Porque nesse caso você vai perceber o seguinte, o verbo haver ele tem vários e vários sentidos. Quando ele estiver no sentido de tempo decorrido, há anos não vejo Maria, havia anos não via Maria, aí ele sempre vai ficar na terceira pessoa, tá bom? Beleza. Agora, e do singular. Quando ele também tem sentido no caso, sentido de existir, há problemas aqui, havia problemas ali, também não se flexiona no plural, fica na terceira pessoa do singular. Agora, os demais empregos do verbo haver, normalmente, ele vai ser flexionado. Eu hei de vencer, tranquilamente, né? Então, olha só, eu hei de vencer, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão de vencer. Uma curiosidade aqui, ó, justamente por essa questão da irregularidade desse verbo, ei não tem o H-A-J para gerar aqui o presente subjuntivo, está vendo só? Aí você vai perceber, da mesma forma que a gente viu lá com o verbo estar, né? A gente vai perceber aí, e do verbo ser, que a gente vai acrescentar aqui, ó, para não ficar aqui, nesse caso, a gente não tem problema o A, simplesmente A, presente A, não vai dar, né? Eu hei, então nesse caso, talvez eu haja, tu hajas, ele haja. Talvez eu haja percebido alguma coisa, tá bom? Não é do verbo agir não, hein? Toma cuidado. Existe o verbo haver, em que o presente subjuntivo é haja. O verbo agir, talvez eu haja com mais cautela, né? Tu hajas assim, assim, assado, beleza? O verbo agir é aqui, ó, sem o H no presente subjuntivo, não confunda, beleza? Ok, então nesse caso, talvez eu haja percebido, talvez tu hajas percebido menos coisas, talvez haja problemas, né? Hajamos, hajais, hajam. Tranquilinho? Belezinha. Basicamente, a gente percebe esse probleminha aí. A gente tem dificuldade às vezes no presente subjuntivo, a gente já notou aqui essa diferença, e aqui a gente tem que tomar cuidado, ó. No pretérito perfeito, por quê? A gente tem aqui o O-U-V-E, tá ok? Então a gente muda o radical, o verbo é haver, H-A-V é o nosso radical, e ele muda para H-O-U-V, está vendo só? H-O-U-V. Então olha só, eu ouve, né? Ó, eu ouve, tu ouveste. Olha só, eu ouve muito bem na empresa, quer dizer, eu agi muito bem na empresa, a minha conduta é muito boa na empresa, eu ouvi muito bem na empresa, tá beleza? Então só você perceber, para não confundir, poxa, mas eu ouvi, parece que é o verbo ouvir, nada disso, tá? Então lembre aí, no pretérito perfeito coloca nessa noção mesmo de agir bem, tá? Eu ouvi muito bem na empresa, tá ok? Beleza, tu ouveste muito bem na empresa, ele ouve, assim por diante. Então, nesse caso, é do verbo haver, tá legal? E aí você tira o STE e o mais que perfeito vai ficar como? Eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houveras, eles houveram. Tá ok? Eles houveram muito bem na empresa, eles agiram muito bem na empresa. Tá legal? E aí, você vai tomar cuidado, né? Tem que acrescentar o SSE e o R aqui, ó, tá bom? Se eu houvesse, tu houvesses, ele houvesse, nós houvéssemos, vós houvesses, eles houvessem. Quando eu houver, tu houveres, ele houver, nós houvermos, vós houverdes, eles houverem. Então toma cuidado aí com esse verbo haver, que aí vai virar ouve, H-O-U-V. Muito cuidado com isso, belezinha? Show de bola! Vamos à frente!
Vamos pegar o verbo estar. Basicamente, o verbo estar, eu só vou passar aqui para você o pretérito perfeito, que nós comentamos, né? Essa passagem aqui do presente, do indicativo, para o presente subjuntivo, lembra? E aqui é só você lembrar, ó. Ontem eu estive, tu estiveste. Tirei o STE, ficou quem? Estive. Joguei o RA aqui. Eu estivera, tu estiveras, ele estivera, estivéramos, estiveras, estiveram. Tá vendo? Aí aqui eu coloco SSE, né? Ó. Então, nesse caso, se eu estivesse, se tu estivesses, tá ok? Então, não fica difícil a gente perceber que essa flexão aí é bem tranquila. Beleza? Show de bola, vamos à frente. Verbo querer, quero chamar a atenção desse verbo aqui, tá? Também sem correria, sem pressa, mas é interessante perceber o verbo querer aqui. Olha só, o verbo querer no presente indicativo, a gente já sabe com bastante tranquilidade, olha só, eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem. Tranquilo. A gente tem aqui, ó, quero, mas ele muda para queira, aqui no presente subjuntivo. Então, note que são poucos os verbos que têm a variação da primeira pessoa do presente indicativo para o presente subjuntivo. No caso, eu quero, tu queres, ele quer. Aí sobrou o quê? Queira. Talvez eu queira, tu queiras e assim por diante. Beleza? Mas aí é só você colocar o talvez, ele vai te induzir já a colocar o queira, não tem nenhum problema não, tá bom? Belezinha. Acompanhando comigo, pela sua própria irregularidade, né? Aí é o seguinte, lembra que o verbo querer nós falamos, olha, no pretérito perfeito, toma muito cuidado, né? Porque não é quiz, né? Não é teste, não é jogo, não é teste em inglês, né? Quiz. E sim, quis. Ontem eu quis alguma coisa. Tu quiseste, a gente tira o STE, então vai ficar o quê? Quisera, quiseras, quisera. Quiséramos, quiseres, quiseram. Pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu quisesse, tu quisesse, se ele quisesse. Se nós quiséssemos, vós quisesses, eles quisessem. Futuro subjuntivo. Quando eu quiser, tu quiseres, ele quiser. Nós quisermos, vós quiserdes, eles quiserem. Está vendo só? Então, você notou que há essa irregularidade, não é? O bicho pega aqui? Não, porque você sabe essa diferença aqui. O que pode cair na prova é ele colocar com um Z aqui, tá? Esse detalhe. O que pode pegar na prova é esse futuro do presente ou futuro do pretérito, tá? Por quê? Na boa, quem é que fala? Eu quererei, tu quererás, ele quererá. Nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Fala a verdade, moçada, na boa. Fala para mim se alguém aqui fala isso. Eu quererei, tu quererás, ele quererá. A gente usa tão pouco, tem muita gente que duvida se essa flexão existe, né? Eu quererei, né? Aí até acaba errando, fala eu querei. Não dá. Eu quererei, tu quererás. Em vez de a gente falar eu quererei, não. Pô, vou querer isso aí sim, tá? Vou querer um aí desse aí, tá tranquilo. Beleza? Ah, olha só, o futuro do pretérito. Eu quereria, tu quererias, ele quereria. Nós quereríamos, vós quererias, eles quereriam. Veja aqui, ó, quereria. Futuro do pretérito, querer. A gente falou lá, né? Que a gente tem que tirar o R e acrescentar ria no futuro do pretérito, não é? Então eu quereria fazer alguma coisa, beleza? Tranquilinho. O que é importante a gente notar? Porque às vezes se coloca lá naquelas questões, né, de você identificar o mesmo tempo verbal, a banca, por exemplo, pode colocar, né, um futuro do pretérito e de repente joga o verbo querer no pretérito imperfeito indicativo, que é o quê? Queria. Em queria, qual é o tempo verbal? Olha, o pessoal olha o ria ali e já pensa que é futuro do pretérito, mas não. Queria, veja só. Queria, meus amigos, está aqui, ó, é pretérito imperfeito indicativo. Naquela época, eu queria, tu querias, ele queria. Terror, mas tem iria aqui. Ah, vem cá, você, nesse caso, apostaria que nós teríamos isso aqui no pretérito imperfeito? Eu queria, né, para a gente tirar isso daí tudo? Não dá, né? Então, nós temos então, ó, o queria. Para eu ter o futuro do subjuntivo, aí sim, ó, eu tenho o querer, ó,
mais ria. Eu quereria, tu quererias, ele quereria. Anota isso daí, compara um com o outro para você não vacilar, beleza? Muito cuidado com isso, tanto com o verbo querer quanto com o verbo requerer. É aí que basicamente a banca pode pegar você em alguma coisa, tá? Muito cuidado com isso. E aí eu coloquei o requerer justamente para a gente fazer uma ponte, tá? Justamente, ó, futuro do pretérito, ó, eu requereria, tu requererias, ele requereria. Nós requereríamos, vós requererias, eles requereriam. Não confunda com o pretérito imperfeito, ó. Eu requeria, naquela época, ó, rotineiramente, eu requeria os meus direitos, tu requerias, ele requeria. Nós requeríamos, vós requerias, eles requeriam. Está vendo só? Então, não confunda o pretérito imperfeito com o futuro do pretérito. Primeiro detalhe é esse, beleza? Ok. Outro detalhe importante é o seguinte. Lembra que no verbo querer, o presente indicativo era eu quero? Já com o verbo requerer, é eu requeiro. E aí, moçada, vamos chamar a atenção aqui para um detalhe. Requerer não tem relação com o verbo querer. Então, olha só, o que é o verbo... Quando você pega lá o verbo requerer, você de repente pode pensar o seguinte, o re é aquilo que se repete, né? Então, eu estou pedindo de novo. Não. O requerer não significa querer de novo. Requerer significa solicitar alguma coisa. Pronto. Então, ele não se conjuga da mesma forma que o verbo querer. Tá bom? Então, vamos colocar um slide e outro para você comparar juntamente comigo aqui e a gente não cair na pegadinha da banca FCC, que ela tem trabalhado em cima disso, justamente eu vou te mostrar o ponto crucial nisso. Olha lá. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, presente do indicativo, que não atrapalha muito, não, eu requeiro, normalmente eu requeiro, tu requeres, ele requer, nós requeremos, vocês requereis, eles requerem, tranquilo. Talvez eu requeira, tu requeiras, ele requeira. Quer dizer, aqui nós não temos problemas, tá legal? Não há dificuldades. Onde a gente percebe que a banca pega? Aqui nesse bichinho aqui, ó, aqui. Na segunda pessoa do pretérito perfeito indicativo. Por quê, moçada? Porque ele gera quem? O mais que perfeito, imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Veja então aqui, ó. Então, olha só, aqui, ó, no pretérito perfeito vai ficar como? Ó, ontem eu requeri. Né, ó, o verbo requerer. Ele está, nesse caso aqui, ó, ele vai ser conjugado, aqui no pretérito perfeito, de uma forma regular. Ontem eu abasteci, tu abasteceste. Ontem eu bebi, tu bebeste. Ele é conjugado regularmente aqui no pretérito perfeito. Ontem eu requeri, tu requereste, ele requereu. Ele requereu. Ele bebeu, ele abasteceu, ele requereu, tá? Então, beleza, ó. Agora compare aqui com o verbo querer, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó, tá? Para você comparar aqui com o verbo querer, deixa eu limpar tudo aqui, ó. Para você comparar comigo, tá? Ó. Pega o verbo querer aqui, ó. Ontem eu quis, tu quiseste, ele quis. Veja que aqui é uma conjugação irregular. Tá vendo só? Lá no verbo requerer, eu não conjugo eu requis, porque aí seria requerer de querer de novo. E não é. Eu abasteci, tu abasteceste, ele abasteceu. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Então eu requeri, tu requereste, ele requereu. Qual é a diferença disso tudo aí? Vai gerar diferença aqui no mais que perfeito, no pretérito imperfeito subjuntivo e no futuro do subjuntivo. Então vai ficar requere mais ra. Eu requerera, tu requereras, ele requerera. Nós requereramos, vós requerereis, eles requereram. Ah, tenho dúvida, terror no verbo requerer. Pega o verbo beber. Eu bebera, tu beberas, ele bebera. É a mesma coisa, beleza? Então só tomar cuidado com isso. Agora compare comigo o mais que perfeito o verbo requerer. Joga agora aqui com o verbo querer. Aqui virou quiser. Porque aqui, ó, quiseste. Tá vendo só? Aqui, ó, ontem eu quis, tu quiseste. Já aqui no requerer, ficou requereste. Belezinha? Então compare um com o outro. Quise, sobrou quisera, quiseras, quisera. Já no requerer, era requereste, requere, mais urá. Por isso nós temos requerera, requereras, requerera. Belezinha? Olha só aqui embaixo, no subjuntivo. Vou comparar com o anterior.
Nós tínhamos o quise mais SSE. Se eu quisesse, tu quisesses, ele quisesse. Vindo daqui do quise, não é? Beleza. Se eu requeresse, não é requisesse. Você vai ver na prova assim, ó. Você vai ver nas provas assim. Não existe essa palavra, requisesse, tá ok? Porque não é querer de novo, tá bom? É assim o que? Requeresse, requeresses, requeresse. Requerêssemos, requeresseis, requeressem. Tá ok? Muito cuidado. Outro detalhe. Aqui nós temos o verbo querer. Ó, quise mais R. Quando eu quiser, tu quiseres, ele quiser. Com o verbo requerer, eu tenho requere mais o R. Vai ficar como então? Vai ficar aqui, ó. Quando eu requerer, tu requereres, ele requerer. Nós requeremos, vós requererdes, eles requererem. Beleza? Por isso, não existe a forma requiser, que não é querer de novo. Vai estar assim na prova e você vai já marcar errado. Não existe requiser, nem requisesse. Marcou aí tranquilo? Vou limpar a tela e aí você faz um print com tranquilidade. Belezinha? Show de bola, vamos à frente. Questãozinha aí para a gente poder trabalhar. Olha aí. A Assembleia Legislativa, tá? Assistente social, então é nível superior, estão inteiramente adequados à flexão e à regência verbal na frase. Então aqui a gente tem que observar tanto o emprego de preposição quanto a flexão do verbo. A gente vai primeiro trabalhar em cima da flexão do verbo, porque a parte de regência vai ser mais à frente do nosso curso, beleza? Mas a gente também vai falar sobre a regência sem problema nenhum. Acompanhando comigo, olha só. Bom, olha só, o requiséssemos. Não existe a forma requiséssemos, tá legal? E sim, como nós vimos, requerêssemos. Se requerêssemos um pouco mais de tempo, lograríamos terminar a empreitada da qual nos comprometêramos. Quem se compromete com alguma coisa ou a alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, a gente viu aí o verbo requerer, tranquilo, se requerêssemos e a qual nos comprometêramos, nós podemos nos comprometer a realizar alguma coisa, beleza? Então, requerêssemos, é o mais importante aqui, é trabalhar em cima da flexão verbal. Pegando aí a próxima, letra B. Ainda que nos propôssemos, o verbo é propor, vem do verbo pôr, não é? Então, se puséssemos, ainda que nos propuséssemos a ajudá-los, eles se disporiam a nos retribuir. Aqui nós tivemos um vacilo da banca, que ela acabou colocando eles disporiam-se. Aqui nesse caso, por ser um futuro do pretérito, nós teríamos dispor-se-iam, tá? Mesóclise, ó. Dispor-se-iam. Como nós temos aqui o pronome pessoal do caso reto, eles, ele serve como atração, soa mais agradável colocar o quê? Eles se disporiam a nos retribuir um dia, beleza? Até uma pergunta, né? Um dia? Beleza. A letra C. Ainda ontem reavemos a confiança do grupo, a mesma confiança em que desfrutávamos antes. O verbo reaver, olha só, a gente trabalha esse verbo reaver, né? Então o verbo reaver é ter de novo, né? É voltar a ter alguma coisa. Então a flexão dele, ó, a gente vai ver mais à frente, a gente vai falar sobre isso. O verbo reaver se conjuga da mesma forma que o verbo haver. Porém, sempre quando tiver o ver. Só isso, tá? Por isso ele não é conjugado aqui nas primeiras pessoas. Lembra que a gente falou ei, as, a? Quando tem o ver, a gente conjuga com o verbo reaver, beleza? Então, eu observei aqui para você, aqui no pretérito perfeito, ó. Lembra que o verbo haver nós falamos, ó, ontem eu ouve, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, a gente apenas vai colocar o R, ó. Eu reouve, tu reouveste, ele reouve. Nós reouvemos, vós reouvestes, tá legal? Por isso, nesse caso, nós temos reouvemos e não reavemos, porque ele mostrou que foi ontem, né? Quem desfruta, desfruta de alguma coisa. Então na regência tem a preposição de aí, ó. O verbo deter, olha só, é conjugado conforme o verbo ter. Então caso não tivéssemos, caso não o detivéssemos a tempo, quem sabe com que loucuras ele se deixaria saltar. Letra C, nós temos então o verbo dispor, que vem do verbo pôr. Se não nos dispusermos, olha, se não nos dispusermos a colaborar com eles,
Em quem mais haverão de confiar? Dentro de uma locução verbal, né? Haverão, verbo auxiliar, pode se flexionar numa boa, tá ok? Por isso a gente sabe aí que essa alternativa é realmente a corretíssima. Belezinha? Ok. TRF 2012, técnico judiciário. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas em. Me ajuda aí. Olha lá. Vocês então têm agora 30 segundos para marcar para mim qual é a correta. Manda ver, moçada. Beleza, então vamos pegar aí, vamos observar. Letra A. Enquanto não se dispuserem a considerar o cordel sem preconceitos, as pessoas não serão capazes de fruir, de gozar dessas criações poéticas tão originais. Então, disporem não existe, a gente sabe que é dispuserem, né? Beleza? Letra B. Ainda que nem sempre eu detenha o mesmo status atribuído à arte erudita, o cordel vem sendo estudado hoje nas melhores universidades do país. Opa, tranquilo, né? Bem tranquila a questão aí, alternativa B. Letra C. Rodolfo Coelho Cavalcante deve ter percebido que a situação dos cordelistas não mudaria, a não ser que eles mesmos... Olha aí, pelo amor de Deus. Isso aqui, moçada, sinceramente, só batendo, né? Em quem errar uma questão dessa, marcar a alternativa C como correto, é só se batendo, não tem jeito. Fala a verdade. Ele me colocou o requisesse e ainda meteu um Z aqui para terminar de sacanear o negócio, tá ok? Então não tem jeito, a gente já sabe que seria o quê? Requerer sem, beleza? Show de bola. Letra D de dado. Se não provém do preconceito, a desvalorização e a pouca visibilidade dessa arte popular tão rica só pode ser resultado do puro e simples desconhecimento. Aí, nesse caso, a desvalorização e a pouca visibilidade, elas provêm do preconceito, elas vêm do preconceito, tá ok? Então, a desvalorização e a pouca visibilidade, podem ser resultados do puro e simples desconhecimento. Belezinha? Letra E. Rodolfo Coelho Cavalcante entreveu, então, quer dizer, ele viu entre, né? Aqui, ó, é do verbo entrever, tá ok? Então ele entreviu que os problemas dos cordelistas estavam diretamente ligados à falta de representatividade, beleza? Ok, bem tranquilinha a questão, a gente parte para a próxima. Olha lá. Está adequada a flexão de todos os verbos da frase. Por estar bem tranquila, é uma prova de nível técnico, vocês têm 20 segundos agora, hein? Manda ver. Show de bola, vamos lá. Letra A. É possível que ele requeira imediatamente sua aposentadoria otimista. Otimista, espera que o pedido não lhe seja denegado, tá ok? Beleza. Letra B. O autor estaria disposto a trabalhar no que lhe conviesse, o verbo é convir, ele viesse, lhe conviesse, depois de aposentado, para assim imunizar-se contra os males do ócio. Letra B de bola, tranquilinho, né? Beleza. Letra C. Se o autor manter, pelo amor de Deus, se ele mantiver com disciplina o cômputo diário de que resta para aposentar-se, fará contas pelos próximos 6 meses e 28 dias. Mantiver. Propormos, tem jeito, moçada? De maneira alguma, né? Nesse caso, se nos propusermos a trabalhar depois de aposentados, evitaremos os males que costumam cometer os ociosos. Letra E. Os que haverem de se aposentar, olha só, é futuro do subjuntivo do verbo haver. Os que houverem de se aposentar proximamente serão submissos a uma averiguação, a fim de serem saldadas as dívidas pendentes. Bom, moçada, a gente então finaliza essa nossa aula de hoje. A gente vai dar prosseguimento na próxima aula nosso próximo encontro, a gente vai fazer aquela revisão, vai pegar mais alguns verbos que
podem gerar alguma dúvida para a gente e a gente já entra em novo tema, beleza? Então, eu espero que vocês tenham observado e visto que a flexão verbal, moçada, sinceramente, pegando essas estratégias aqui, essa organização que a gente colocou aqui, observando aquela planilhazinha, aquele quadrinho ali da flexão da conjugação, não tem errada, beleza? Outro detalhe, você viu só a quantidade de questões que a gente teve da FCC? Não significa que só tínhamos aquelas, é porque as demais que a gente pegou, elas estariam muito antigas, então acho que não valeria a pena a gente trabalhar agora, tá bom? Mas, como a gente viu, a gente percebeu a estrutura colocada, isso é o que mais importa, beleza? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, valeu moçada!